Oitavo ano, vamos realizar a correção das questões que foram propostas na página 39. Questão 1. Qual preocupação geopolítica os Estados Unidos tinham em relação a Cuba durante o período da Guerra Fria? Bom, a partir do momento que Cuba e União Soviética se aproximaram e Cuba se tornou socialista, isso significou assim um grande confronto para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles queriam ganhar território, ganhar poder, e de repente eles foram colocados para fora aí em relação a Cuba. Eles perderam o domínio sobre Cuba. Então eles tinham medo que outros países caribenhos viessem a seguir esse exemplo de Cuba, a realizar a mesma coisa, a romper com eles. E o rompimento significaria perda de território, perda de mercado consumidor. Por que perda de território? Porque eles dominavam esses territórios. Então a resposta fica assim: os Estados Unidos preocupavam-se em impedir que outros países caribenhos seguissem o exemplo de Cuba. Com o objetivo de manterem seus domínios, apoiaram golpes de Estado e regimes militares alinhados ideologicamente com seus interesses na região. É só lembrar ali, em 1959 em Cuba, com o Batista, o presidente Batista. Ele era corrupto e procurava satisfazer os interesses dos Estados Unidos. Questão 2. Por que a URSS teve interesse em apoiar Fidel Castro no governo de Cuba? Por quê? Porque Cuba geograficamente está próxima aos Estados Unidos. Então, olha só o que ocorreu. Vocês se lembram quando nós lemos sobre os mísseis, que vinha falando sobre a implantação de mísseis em Cuba, que os Estados Unidos descobriu esses mísseis? Então, é estar próximo a um inimigo comum. Vamos fazer a leitura da questão, da resposta. O interesse dos soviéticos se deu pela posição geográfica de Cuba, ou seja, eles teriam um aliado geograficamente próximo aos Estados Unidos. Questão 3. Pesquise na internet e cite algumas mudanças ocorridas em Cuba nos últimos 10 anos. Nos últimos anos, Cuba busca desenvolver cada vez mais o turismo, pois este se tornou uma importante fonte de renda. No centro da capital cubana, prédios estão sendo reformados e transformados em hotéis. Ruas com calçamentos antigos estão sendo reconstruídas. Lojas estão sendo inauguradas para que se vendam produtos do artesanato cubano. Então aí está acontecendo um investimento no turismo. Por quê? Porque é uma fonte de renda, é uma possibilidade de renda. 4. Descreva um breve panorama da situação do povo cubano. Bom, infelizmente, a situação dos cubanos, ela continua delicada. Por quê? Porque a população precisa racionar até mesmo comida. A população cubana, ela passa por grandes privações. Infelizmente, os cubanos ainda enfrentam grandes privações, como o racionamento de comida, por exemplo. Mas algumas mudanças estão sendo realizadas lentamente, como uma política mais democrática, ou seja, a busca por
uma situação política, um cenário político mais democrático. Questão 5. Que atividade tem se desenvolvido com mais intensidade em Cuba nos últimos anos? É justamente o turismo. A atividade que mais tem se desenvolvido em Cuba é o turismo. Quando o país se abriu para os visitantes, muitas pessoas escolhem Cuba como seu destino de viagem, muitas vezes pelo interesse de conhecer o país dos revolucionários Fidel Castro e Che Guevara.